Carta Capital, escrito por ninguém menos que Jandira Fegali. Integrar pela democracia. 6 meses após a entrega de seu relatório final, a CPMI dos atos antidemocráticos é um exemplo para o mundo. Nessa semana, uma comitiva de parlamentares brasileiros desta comissão, que indicou o indiciamento de Jair Bolsonaro e generais de alta patente, te amo, Elisiane Gama, entre 61 pessoas por tentativas de golpe, está em Washington para compartilhar sua experiência com parlamentares dos Estados Unidos, outro país que também teve a sua democracia ameaçada em anos recentes. Participo do encontro mediado pelo Instituto Vladimir Herzog, ao lado da senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI, do senador Humberto Costa e dos deputados Pastor Henrique Vieira, Rogério Correia e Rafael Brito. Temos objetivos em comum com os colegas norte-americanos: agir para enfrentar a investida global da extrema-direita e construir uma frente parlamentar internacional em defesa da democracia. Isso aqui amarra muito com a o início da live ali, que eu falei de pessoas como o Dr. Cornel West, Angela Davis, senador Bernie Sanders. Porra, tem que ter algum respiro progressista nos Estados Unidos. Tem que ter, irmão, senão do que serve toda a influência que eles têm no mundo. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Bom, e repito, progressismo da forma deles, porque a esquerda, irmão, eu sei que não vai ter. Né? Eu sei que não vai ter. Então, pelo menos um apelo democrata, alguma coisa tem que vir de bom dali alguma vez na história. As duas tentativas de golpe, tanto a do 6 de janeiro de 2020 nos Estados Unidos, quanto a nossa, 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, quanto a nossa no 8 de janeiro de 2023, tiveram origens semelhantes. 2 candidatos a autocratas, Donald Trump e Bolsonaro, tentando se perpetuar no poder e manipulando a opinião pública para isso. No dia 6 de janeiro de 2021, em Washington, uma multidão inflamada pelas fake news negacionistas questionaram a lisura das eleições e o discurso de ódio do Trump inflamou todo mundo. E aí invadiram o Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos. O feroz ataque terminou com 5 mortos e 40 feridos. E mesmo assim inspirou outra agressão às instituições republicanas, 2 anos e 2 dias depois, no Brasil. O 8 de janeiro de 2023, em Brasília, também foi provocado por fake news negacionista, questionamento da lisura das eleições e discurso de ódio repetido anos a fio por Jair Bolsonaro. Não teve mortos, mas feriu gravemente a democracia brasileira, assim como 6 de janeiro agrediu fortemente os Estados Unidos. Se as origens e até os métodos foram parecidos, as consequências dos golpes fracassados foram distintas entre os dois países. Por aqui, Bolsonaro foi tornado inelegível por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, e as instituições trabalham com firmeza pela punição dos golpistas. Já a possibilidade de um novo mandato de Donald Trump é ameaçadoramente real, porque até a Suprema Corte estadunidense ainda avalia as responsabilidades do ex-presidente sobre os eventos de 6 de janeiro de 2021. O peso dos Estados Unidos e do Brasil na geopolítica mundial é imenso. Por essa razão e por terem sido golpeados quase em sequência, o mundo acompanha com muita atenção a estabilidade e a luta pela manutenção da democracia. O campo democrático avalia as iniciativas para ter modelos eficazes de enfrentamento às investidas fascistas, enquanto a extrema-direita tenta sabotá-las pela mesma razão. Encontrar possibilidades de ações conjuntas, não apenas entre Brasil e Estados Unidos, mas em todos os países interessados em barrar o avanço ultraconservador, é um dos objetivos prioritários da visita a Washington. A máquina extremista atua em rede, com conexões em diversos países, e está em disputa aberta. Nessa semana, a Hungria de Viktor Orbán, aliado de Bolsonaro, sediou um encontro de alinhamento estratégico para eleições que ocorrerão no mundo esse ano, entre elas a corrida presidencial nos Estados Unidos e os pleitos municipais no Brasil. Representantes fascistas da Argentina, Brasil, Espanha, Áustria, Holanda, França, Alemanha, Itália, Israel, Polônia e Eslovênia se encontraram
para tramar seus próximos passos na sabotagem aos regimes republicanos. Essa movimentação torna ainda mais necessária e urgente a formação de uma frente parlamentar internacional em defesa dos valores democráticos nas suas várias dimensões. Em Washington, temos uma intensa agenda que envolve o encontro com o deputado democrata Jamie Raskin, que liderou o segundo processo de impeachment contra Donald Trump e presidiu a comissão de investigação da invasão ao Capitólio. A comitiva brasileira apresentará a possibilidade de investigação e punições abertas pela CPMI dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Com ela, não apenas indicamos os indiciamentos, mas buscamos evidenciar a máquina de propaganda extremista do gabinete do ódio e mapear a cadeia de articulação e financiamento do 8 de janeiro. Não é pouca coisa. Polícia Federal, Ministério Público e Supremo Tribunal Federal seguem na investigação, têm nosso relatório como forte subsídio e trilha a seguir e trabalham com rigor e cuidado para que todas as pontas da trama sejam esclarecidas e seus responsáveis punidos, como fazíamos questão de pontuar, sem anistia. Em paralelo, há nas instituições brasileiras articulação e luta, assim como em outros países, para frear a epidemia de desinformação que serve tanto à extrema-direita como ao chocante faturamento das Big Techs. As plataformas digitais aprenderam a lucrar com os discursos de ódio de Trump, Bolsonaro, Orbán, Milei e semelhantes, e resistem a qualquer tentativa de regulação das redes sociais. Pior, distorcem o debate. O lobby é muito pesado. O que deveria ser sobre segurança, saúde e privacidade em ambientes digitais é transformado num hipócrita discurso sobre liberdade de expressão, com alcance impulsionado por robôs e muito dinheiro. O recente destempero de Elon Musk, dono do Twitter, com o STF ministro Alexandre de Moraes e o presidente Lula, não foi mera excentricidade de bilionário. Foi a rede ultraconservadora em ação. A extrema-direita internacional sabe que qualquer avanço na regulação das redes diminui seu alcance para cometer crimes. Em especial, a proteção contra fake news durante o período eleitoral frustra seus planos de erodir a democracia por dentro. E a Justiça Eleitoral brasileira já anunciou que responsabilizará os autores de notícias falsas, com ou sem o uso da inteligência artificial durante o período eleitoral. Este é mais um exemplo da ação institucional brasileira. Esperamos ainda ouvir dos companheiros estadunidenses suas experiências bem-sucedidas e ver como é possível aplicá-las à realidade brasileira. A cooperação entre os dois países na investigação das joias roubadas por Bolsonaro certamente aponta uma direção promissora na contenção do financiamento de extremistas e na punição de ladrões golpistas. A intenção da visita ao Congresso americano, à Comissão de Direitos Humanos da OEA e ao político democrata Bernie Sanders é avançar conjuntamente na denúncia da ameaça da extrema-direita e no compromisso com a luta democrática, os direitos humanos e os valores republicanos. Esperamos contribuir com o legado da CPMI para o fortalecimento da democracia. A experiência brasileira pode servir como referência de resistência democrática para o mundo. E digo mais, já é vista dessa forma pelo mundo. Vamos lembrar que o Brasil foi o único país, recentemente, a vencer a extrema-direita na urna. E, irmão, foi por muito pouco. Então não dá para comemorar e relaxar. Ei, acabou. Porque 2026 é daqui a pouco. E esse ano, em outubro, já vai servir de termômetro para isso. Então, irmão, não pode descansar, tá ligado? Essa ação é muito boa, estão fazendo, né? Jandira, Elisiane, Henrique Vieira, Rogério Correia, Pastor Henrique Vieira, Brito, Rafael Brito, esqueci o nome do cara. Muito bom isso que eles estão fazendo. E é isso, tem que ter alguma articulação internacional pró-democracia, né? Pró-democracia, pelo menos, para poder incluir os Estados Unidos no debate. Porque se a gente for falar de esquerda internacional, os Estados Unidos fica automaticamente fora. Automaticamente fora. Mas, bom, não deveria ser assim. Existem figuras nos Estados Unidos que têm que estar mais presentes
como a própria Angela Davis, por isso que eu fiz questão de botar ela aí, essa fala dela sobre as manifestações pró-Palestina.